Muito bom, gente. E Aracaju. Vamos lá. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Nosso tema da semana é Uddiyana Bandha. Iniciamos o Uddiyana Bandha na terça-feira com uma introdução ao tema. Então, nós fizemos a técnica, por mais que você já a conhecesse, nós fomos passando a técnica passo a passo. E hoje, na quinta-feira, nós vamos aprofundar um pouco mais essa técnica. A gente retoma um pouco do que foi visto na terça, é importante que a gente retome os principais passos, para que a gente possa procurar fazer um caminho que ele sai do aspecto mecânico, tá? A ideia é que a gente possa sair do aspecto mecânico agora e observar os seus efeitos. Não há nada mais importante na técnica do que a percepção dos seus efeitos. A técnica é um caminho para isso, né? A técnica é um meio para isso. A técnica não é o fim em si. Como eu já disse, tem uma historinha, uma frase budista que diz que quando o mestre aponta a lua, né, tem o discípulo que fica olhando o dedo e ele não olha a lua. E a técnica, quando a gente não observa os seus efeitos, é alguma coisa parecida com isso. A técnica está nos apontando um caminho, mas se a gente ficar olhando o dedo, a gente está perdendo o que está sendo apontado, a gente está perdendo a lua, a gente está perdendo os efeitos, a gente está perdendo aquilo que é mais importante, que são os efeitos e a experiência que a gente pode adquirir da realização da técnica. No final das contas é isso, o Dr. Bolli diz que tudo que a gente vai fazendo deve se transformar em experiência, em conhecimento. A gente deve observar atentamente os seus efeitos para transformar isso em conhecimento e só assim a gente vai incorporando o conhecimento e vai se aperfeiçoando na técnica. Esse é o caminho, tá? Então a gente vai procurar observar os seus efeitos. Dizem os textos tradicionais do Hatha Yoga, que o Dhyana é como um grande pássaro, o grande pássaro que voa incessantemente. Esse pássaro é uma metáfora ao prana. E Uddiyana, a palavra Uddiyana, ela tem uma raiz Ud, onde Ud significa para cima. Então esse grande pássaro voa ascendentemente, incessantemente. E isso é uma metáfora para que a gente possa observar os efeitos ascendentes do Uddiyana Bandha. Então não é só um efeito de alongamento de caixa torácica, de diafragma, de abdômen. A gente não vai ficar só no que seria a casca do corpo, né? Esse aspecto superficial da casca do corpo. Não, a gente vai procurar os seus efeitos como uma sensação ascendente. É isso que nos importa mais. Bom, isso é a primeira coisa, como efeito. Esse é o grande efeito buscado em Uddiyana Bandha. Mas o Uddiyana Bandha não é só feito com os pulmões vazios. O Uddiyana Bandha é feito também com os pulmões cheios. Na verdade, a descrição tradicional de Uddiyana Bandha é feita com os pulmões cheios. Nós treinamos na terça-feira fazer com os pulmões vazios, onde acontece essa sucção, né? Perceberam? Sucção do diafragma, sucção do abdômen. O abdômen entra, ele vai sendo sugado quando a gente expande a caixa torácica. Quando a gente faz com os pulmões cheios, ou seja, uma pausa depois de uma inspiração, prende o ar depois de inspirar, não acontece mais essa sucção. Porque o que gera essa sucção é uma coisa que o Swami Kuvalayananda investigou e ele deu o nome de Madhavadas Vacuum. Cria-se um vácuo dentro do peito. Por quê? Porque se você, né, tem um espaço e você não coloca ar nesse espaço e expande, né, isso é física, expande esse espaço, a pressão desse local vai ser uma pressão negativa. Então essa pressão negativa forma um vácuo e esse vácuo suga tudo aquilo, né, que está
por baixo ou por cima, então a gente sente sucção na garganta, sente a sucção do abdômen, tudo vai em direção a esse vácuo. Quando a gente está com os pulmões cheios, esse vácuo não acontece da mesma forma. Então a gente vai contraindo o abdômen e empurrando o abdômen para dentro e para cima. E esse é a forma como a gente vai fazer a técnica com os pulmões cheios, e eu vou explicar em mais detalhes quando a gente começar a fazer lá. Tá bom? Então eu vou deixar os comentários desativados e vamos para a nossa prática, retomando o que a gente viu na aula anterior. Já vamos direto, ficando em pé. E a gente vai retomar o que foi visto na prática anterior para que a gente possa avançar e dar alguns passos a mais. Tá? Então, vamos repassar aquelas quatro partes, os quatro elementos que vão constituindo a realização do Dhyana Bandha. Primeiro vamos ficar na inspiração profunda. Lembre-se, você inspira até o máximo. Mas e para garantir que é o máximo? Então a gente vai fazendo isso em degraus. Inspira, quando chegar no máximo, coloca mais ar. Quando chegar no máximo, coloca mais ar. Né? Como se fosse enchendo aos poucos. Né? Então assim, vou inspirar. Parece que chegou no máximo, mas ainda coloco mais ar. Parece que chegou no máximo, ainda coloco mais ar. Até que não dá mais para colocar e você continua fazendo força como se pudesse. Perceba que essa força vai ativando a musculatura do pescoço e musculatura alta do tórax. Tá? É importante perceber o uso dessa musculatura alta. Bom, e faça isso algumas vezes. Aí você solta o ar, obviamente, e vai de novo. Até o máximo. E aí solta. Por relaxamento disso, o corpo se retrai. Mas simplesmente a retração não é suficiente, a gente precisa soltar o ar completamente. Então vamos dar ênfase à expiração, à saída do ar. Então solte o ar. Pode ser pela boca. Quando completa, solta mais. O abdômen fica completamente contraído. Assoalho pélvico fica recolhido, contraído e recolhido. Os músculos das laterais do abdômen também se contraem, até a lombar se contrai. Tudo se fecha, aperta. Os músculos das costelas também se contraem. Né? Nessas costelas, nós temos duas camadas musculares. Uma que fica por fora, responsável por abrir e expandir as costelas. Né? Entre cada uma das costelas tem esses músculos que ficam por fora e que abrem, mas também tem músculos em sentido oposto que ficam por dentro e que são responsáveis por fechar. Então, quando a gente vai soltando completamente o ar, perceba que há uma força também na altura das costelas, nas laterais do tórax, que vai apertando, espremendo, fechando. E o corpo vai tendo uma tendência a se curvar. Né? Perceba isso, porque o abdômen, quando ele se contrai, quando ele se contrai, ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele puxa. E há uma tendência do corpo se curvar. E as costelas vão se fechando. Isso tudo vai curvando o corpo. Né? Muito bem. Então vamos de novo, mais uma vez, a fase expiratória. Inspira profundo. E começa a soltar. Bom, e aí o que vem depois, a etapa do relaxamento do abdômen. Depois que você contraiu, fechou, contraiu, o relaxamento do abdômen e também o relaxamento das costelas, porque lembre, os músculos que estão atuando agora são os músculos de dentro, os músculos internos que fecham, que aproximam. E o que a gente vai fazer depois é usar os músculos de fora. Então primeiro a gente precisa relaxar os músculos
que chamam os músculos internos das costelas, relaxá-los e também relaxar a musculatura do abdômen. Com isso o corpo volta a se expandir um pouco, né? O tórax volta a se expandir um pouco e o abdômen pode talvez ser um pouco sugado lá para dentro. Então vamos, faz uma inspiração profunda, solta completamente ao máximo, garante que chegou no máximo, e aí relaxa, as costelas se abrem um pouco. E o abdômen relaxado, mole, vocês viram, pode entrar um pouco, né? Então ele pode ir sendo um pouco sugado. Quando as costelas se abrem, cria-se um mini vácuo, um pequeno vácuo dentro do peito, só um pouco, por essa expansão. E o abdômen, como está relaxado, ele é um pouquinho sugado. Essa etapa é muito importante, a etapa do relaxamento pós-esforço. Vamos mais uma vez. Então inspire profundo. Solte completamente o ar. Ao máximo, 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 máximo. Contrai, feche. Depois de fechar, solte e relaxe. Tudo isso é feito numa pausa com os pulmões vazios, é claro. Depois que você termina de soltar o ar, esse relaxamento acontece na pausa com os pulmões vazios antes da inspiração. Tá? Observe que o corpo, que tinha tendência de se fechar para dentro, para frente, quando você relaxa, você volta a expandir, a deixar as costas retas. Mais uma vez, inspire profundo, solte completamente, contraia, recolha, feche, 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 força ao máximo, pausa, não respire e relaxe. O princípio de Uddiyana Bandha já começa a acontecer. E agora o que a gente vai fazer é repetir esse mesmo esforço de alargamento, de expansão que nós fazemos com o ar, inspirando, né, deixando o ar entrar, mas agora na pausa com os pulmões vazios, sem deixar o ar entrar. Então a gente vai expandindo, usando essa musculatura que abre as costelas e mantendo o abdômen relaxado. E com isso, quanto mais a gente expande o tórax, mais a gente cria esse vácuo interno e mais a gente vai permitindo o potencial de sucção. E assim a gente vai realizando o Uddiyana Bandha com os pulmões vazios. Então mais uma vez, inspire, solte completamente o ar e solte rápido, relaxe e expanda. Precisando respirar, desfaz. E aí você respira. Quanto mais puder abrir a caixa torácica, mais esse vácuo vai sendo criado. Então o que a gente vai procurando fazer é repetir o mesmo alargamento das costelas que nós conseguimos quando inspiramos. A gente vai procurando repetir sem deixar o ar entrar. E lembrando, como eu já disse, é importante que isso fique muito claro. Não é porque o ar entra que nós expandimos a caixa torácica. É porque nós expandimos a caixa torácica que o ar entra. Ou seja, se nós temos o controle da musculatura e não é o ar que está entrando e fazendo com que isso se expanda, nós podemos muito bem expandir essa caixa torácica sem deixar o ar entrar. É um controle que temos essa capacidade, mas nós passamos a vida inteira associando a expansão com a entrada do ar. Então pode ser difícil no primeiro momento expandir e alargar as costelas sem deixar o ar entrar. Se isso está acontecendo e se há essa dificuldade, basta treinar, tá? Treinar, vai treinando desassociar uma coisa da outra. Tá
bom? E adquirindo coordenação com isso. Então vamos mais uma vez, agora coloque as mãos ao lado das costelas para que você observe o quanto abre quando você inspira e vai tentar repetir essa mesma abertura na pausa com os pulmões vazios. Então inspire, observe que alarga, expande, aí solta completamente o ar, feche, relaxe e expanda novamente, sem ar. Precisando respirar, você desfaz tudo isso e respira. Muito bem, e vamos treinar o Uddiyana agora sentados. Então você senta na sua postura de meditação. Ou, se preferir, você pode sentar, se acha confortável, você senta sobre os pés, deixa os joelhos no chão, como você achar melhor. E as mãos ficam apoiadas nos joelhos. E observe a sua respiração e faça respirações profundas e torácicas. Expanda, alargue. E aí, quando soltar o ar, solte completamente. Leve os dois braços lá para cima, estenda, cresça. Perceba que isso já abre mais as costelas, que isso já naturalmente recolhe um pouco mais o abdômen e faça respirações profundas. Abra bem o tórax, expanda. O abdômen fica recolhido. É importante para que a gente vá treinando essa capacidade de expandir bem o respirando profundo, inspirações torácicas, profundas, abra, alongue, expirações que vão recolhendo o abdômen, e veja se a cada ciclo respiratório você consegue estender um pouco mais, alongar um pouco mais, ganhar um pouco mais de amplitude.
ao meio. Depois volte o braço. Feche os olhos, observe, compare um lado com o outro, continue respirando profundo. Qual lado se expande com mais facilidade? Qual lado você consegue uma maior amplitude respiratória? Ou respirar profundo com mais leveza, com menos esforço? Fazemos então para o outro lado. Mão direita se apoia no chão, leva o braço esquerdo lá para cima, estenda e vai inclinando para o seu lado direito. E as respirações são profundas, lentas, torácicas. As inspirações são torácicas. Nas expirações você chega a recolher o abdômen. Volte. Então vamos procurar repetir as 4 etapas assim na posição sentada e vamos passar de uma vez pela primeira, depois soltando o ar pela segunda etapa, depois relaxando o abdômen pela terceira etapa e aí expandindo a região torácica com os pulmões vazios pela quarta etapa. Tudo isso mantendo as costas retas. Então inspire profundo, expanda ao máximo, ao máximo, ao máximo. Etapa 1, aí solte completamente o ar. Recolha, recolha ao máximo. Etapa 2, relaxe. Etapa 3, e expanda. Desfaça, respire. Acontece que assim, sentados, nós temos a possibilidade desse apoio das mãos nos joelhos e usar esse empurrar das mãos nas coxas ou nos joelhos, como você se acomodar melhor, para ajudar a crescer as costas, a crescer o tronco, ganhar altura. Tá? Então, em Uddiyana Bandha, a gente vai usar esse apoio. Se esse apoio não é confortável para você, talvez use o apoio das mãos no chão para ganhar essa altura, tá? Ou ainda tem uma outra forma, você envolve os joelhos com a mão assim, e aí você puxa os braços lá para trás, abrindo bem o peito, abrindo bem as costelas. Então experimente a forma
como a alavanca dos braços pode funcionar melhor para você, mas é importante que use. Importante que use. E quando for soltar o ar, pode soltar o ar chegando com o tronco à frente. Isso ajuda na fase expiratória. Levar o tronco à frente, contraindo, fechando. Aí na fase de relaxamento vai voltando o tronco. E na hora da expansão você empurra. Então vamos treinar mais uma vez, assim sentados, dessa forma. Então inspire profundo, solte o ar rápido, relaxe, volte o tronco e expanda, cresça, empurra. Muito bem. Então agora a gente vai dar um passo e a gente vai procurar sair do aspecto técnico, mecânico e começar a observar outras coisas. Começar a observar o efeito de sucção. Para isso, faça como se você estivesse sugando alguma coisa, como se o eixo central, o centro do corpo, fosse um canudo, como se você estivesse sugando alguma coisa ao longo desse canudo para a região da cabeça, tá? Fazer essa sucção de fato. E vamos treinar como seria isso. A gente coloca um componente a mais. Se você estivesse sugando um canudo na sua boca, você faz essa força de sucção, de inspiração. É como se você estivesse inspirando através do canudo. Mas você não inspira porque não passa ar, porque nesse canudo tem um líquido, então não entra ar. Mas o movimento, o esforço é como se você estivesse inspirando. Se você coloca esse canudo no ar, o esforço é inspiratório. Quando você coloca esse canudo num líquido, o mesmo esforço inspiratório é feito, mas não entra ar, entra líquido. E se esse canudo é tampado, você aperta e fecha a ponta do canudo e faz o esforço. O mesmo esforço inspiratório é feito, mas não entra nada, não entra ar, não entra líquido. E você faz força, o corpo se expande. Nada entra, né? Então, se o canudo está tampado, experimente, faça uma simulação com você, onde você vai fazendo um esforço inspiratório e fecha como se estivesse tampando um canudo. Que força é essa? E experimente essa força de sucção, tá bom? Essa força de sucção. E aí faça isso com a boca fechada. Como se estivesse sugando alguma coisa, tá? Bom, e é o que a gente vai procurar fazer, mas como se esse canudo fosse o nosso eixo central, e como se a gente fosse sugando alguma coisa ao longo desse eixo. Muito bem, então inspire, solte o ar e faça, sugue. Tem algumas respirações livres, observe o eixo da coluna. Vamos mais uma vez, inspire,
Solte todo o ar. Volte, cresça, sugue. Quando a gente começa a buscar os efeitos, os resultados, as experiências, nós precisamos fazer as coisas com menos esforço, porque senão a nossa mente fica muito retraída ao esforço e a gente perde os seus efeitos mais sutis, né? O esforço é mais denso, é mais concreto, mas para a gente observar aquilo que é mais sutil da técnica, aquela sensação ascendente, o eixo central, né? Esse nosso eixo central na linguagem do yoga, esse canal central, o efeito de sucção ao longo dele, é preciso que a gente tenha um pouco mais de suavidade na técnica, tá? Então vamos procurar fazer de forma mais suave. Inspire profundo e solte o ar. E sem tanto esforço, procure a sucção. Muito bem. Observe o eixo. E nós vamos dar um passo no sentido do Uddiyana Bandha com os pulmões cheios. Para isso a gente volta para a técnica de Tadagi Mudra, aquela técnica que nos ajuda a entender o Uddiyana com os pulmões vazios. Também é uma técnica que nos ajuda a entender o Uddiyana com os pulmões cheios. Então deitamos de costas. Deixa eu ver um jeito que dá para ver melhor. De costas, com as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. Depois que você inspirar, leva os braços estendidos lá para trás. E veja se mesmo com os pulmões cheios, e agora você vai prender o ar com os pulmões cheios, né? Você faz uma inspiração, prende o ar com os pulmões cheios, leva os braços lá para trás e veja o que acontece com a região do abdômen, mesmo estando com os pulmões cheios. Então fazemos, inspire, leve os braços para trás, e observa a região do abdômen. Mesmo estando com os pulmões cheios de ar, o abdômen se recolhe um pouco. E precisando soltar o ar, você volta os braços soltando o ar. Mas agora a gente já sabe a força de expansão torácica. Então, depois de inspirar, você leva os braços para trás e faz aquele mesmo esforço de alargamento, como a gente estava fazendo agora no Uddiyana. Então, você abre, expande as costelas, alarga o tórax ainda mais. Então, inspira, faz a pausa com os pulmões cheios, leva os braços para trás, alarga mais as costelas.
Precisando respirar, desfaça o alargamento, volte os braços, soltando o ar. Mais uma vez, inspire. Leve os braços para trás, alargue as costelas e deixe o abdômen se recolher. Precisando respirar, desfaça o alargamento, volte os braços, observe. E da próxima vez nós vamos colocar uma contração. Contração que parte da região pélvica e começa a envolver a contração do abdômen. Mas é uma contração que vem de baixo para cima. Contrai a parte baixa do abdômen, do umbigo para baixo, e depois em seguida a parte alta do umbigo para cima. Então você não vai apenas observar o recolhimento natural do abdômen, mas você vai contrair e empurrar por sua própria contração o abdômen para dentro e para cima. Vamos tentar fazer, então inspire, prenda o ar, leve os braços para trás, alargue o tórax, contrai a região anal, a região pélvica, contrai o baixo abdômen e leve o abdômen para dentro e para cima, contraia também acima do umbigo, empurra o abdômen para dentro. Quando precisar respirar, desfaça todo esse esforço e volte os braços, tenha respirações livres. E uma última vez, assim, deitados. Inspire. Leve os braços para trás. Expanda o tórax, contraia a região anal, o assoalho pélvico, o abdômen, empurrando o abdômen para dentro e para cima. Precisando respirar, desfaça o esforço, volte os braços, respire. Voltamos a nos sentar. Quando for se sentando, faça a flexão do tronco à frente, leve a testa em direção ao chão, ou as mãos.
Esse momento de fazer as pausas com os pulmões cheios tem contraindicações para quem tem pressão alta ou problemas cardíacos. Tá? Então, se você tem pressão alta ou problemas cardíacos, pode fazer o Uddiyana, dependendo do nível, se não for alguma coisa muito agravada, né, em termos de pressão, pode fazer o Uddiyana com os pulmões vazios, uma pausa por pouco tempo, poucos segundos, 2, 3 segundos, não mais do que isso. Com os pulmões cheios, aí o risco já é maior, não deve fazer, tá? Não deve fazer, é melhor fazer o Uddiyana com os pulmões vazios. Para quem não tem essas questões de pressão ou problemas cardíacos, pode fazer o Uddiyana com os pulmões cheios, também é o que a gente vai treinar agora. O Uddiyana com os pulmões cheios não é tão evidente, não acontece aquela sucção, a gente não consegue ver de fora da mesma forma como a gente vê o Uddiyana acontecendo com os pulmões vazios, né? Não é uma percepção externa tão nítida. Mas o Uddiyana com os pulmões cheios, a gente vai procurando sentir justamente aquele efeito ascendente ao longo do eixo central, tá bom? Então, como é o Uddiyana com os pulmões cheios? Bom, e aí eu queria fazer um parênteses. Vocês viram quando a gente estava treinando a fase inspiratória, que a gente consegue inspirar profundo e quando para, consegue colocar mais ar e ainda consegue colocar um pouco mais de ar. Ou seja, dificilmente inspiramos profundo no máximo do máximo do máximo, né? Então, se você inspira profundo e faz força para inspirar um pouco mais, é possível, normalmente é possível. Tá? Então, o que vai acontecer com o Uddiyana com os pulmões cheios é, nós fazemos uma inspiração, mas essa inspiração não é a máxima da máxima da máxima. Ainda é possível alargar um pouco mais o tórax depois de ter inspirado, como se eu fosse colocar mais ar para dentro, mas não vou deixar o ar entrar. Então essa é uma das grandes sacadas do Uddiyana com os pulmões cheios, é você fazer como se fosse colocar mais ar para dentro, mas sem deixar o ar entrar, tá? Então vamos observar essa fase inspiratória. Você inspira, sem deixar o ar entrar, faça como se fosse colocar mais ar para dentro. E desfaça. Percebam, há um alargamento adicional menor, é claro, porque você já inspirou, mas ainda é possível abrir um pouco mais. Então, de novo, inspire, prenda o ar, pulmões cheios, e faça como se quisesse inspirar um pouco mais. Desfaça e respire normalmente. Então, esse é um dos pontos que a gente vai observando no Uddiyana com os pulmões cheios. Outro ponto é, agora o abdômen não vai mais apenas ser sugado lá para dentro. Você percebe que o abdômen não vai, né? Ele é sugado muito pouco. Então, a gente vai empurrar o abdômen para trás e para cima. Para trás, nessa parte do umbigo para baixo, começa com a parte baixa do abdômen e vai procurando levar essa contração. Desculpem, e vai procurando levar essa contração, então, do umbigo para baixo e do umbigo para cima. Tá? Enquanto você faz a força de expansão adicional, essa força você não para de fazer em nenhum momento, você fica fazendo força de expansão torácica e fica fazendo força de recolhimento e contração do abdômen e também do assoalho pélvico. Tá? Mula Bandha acontece, contração anal, que eleva, né, a região pélvica para cima e o abdômen para trás e para cima, na direção da coluna, né? Empurra o abdômen lá para trás na direção da coluna, empurra o abdômen para cima e vai procurando esse efeito ascendente. Então vamos procurar fazer dessa forma. Vou tentar ir falando, narrando enquanto eu faço. Então você inspira profundo,
prende o ar, faz uma pausa e vai tentando expandir mais as costelas. Enquanto você vai tentando expandir mais as costelas, contrai a região anal, recolha, contraia o períneo. Isso vai levando a uma contração do baixo abdômen, contraia do umbigo para baixo, para dentro e para cima, e leva essa contração também do umbigo para cima. O abdômen fica todo contraído. Precisando respirar, desfaz e tenha respirações livres. Você percebe que não é mais tão nítido o efeito de sucção. Essa sucção é muito pequena e a sucção vai dando lugar à contração. E dessa forma, os bandhas, né, todos, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, quando feitos com os pulmões cheios, são técnicas essencialmente de contração. Contração por dentro do corpo. Contração. Vamos mais uma vez. Inspire profundo. Quando chega nesse primeiro limite, você para e faz como se pudesse alargar mais, como se pudesse deixar o ar entrar, mas você não deixa, expanda mais o tórax. E aí faça Mula Bandha, contraia a região anal, contraia o assoalho pélvico, o abdômen para dentro e para cima, alargue bem as costelas. E vai procurando crescer, aproximar o topo da cabeça lá do teto. E é claro que quando você precisa desfazer e respirar, você desfaz no seu ritmo. Dessa próxima vez, desde o início, quando você começa a acionar a região pélvica, procura ganhar altura com o corpo. Como se quisesse aproximar o topo da cabeça lá do teto. Cresça, abra, alargue e expanda as costelas, feche e contraia o abdômen. E isso tudo vai procurando impulsionar o corpo de baixo para cima. Faz. Inspire. Prenda o ar, alargue um pouco mais as costelas, comece a contrair a região pélvica, cresça, aproxime o topo da cabeça do teto, recolha o abdômen para dentro e para cima e faça força para expandir mais as costelas. Use os braços, cresça. Precisando respirar, desfaça. Bom, e agora a gente vai colocar um componente adicional, o último componente desse nosso treino do Uddiyana Bandha com os pulmões cheios, que é procurar aquela sucção do canudo interno. Então, enquanto você estiver alargando as costelas, recolhendo o abdômen, períneo, assoalho pélvico, faça como se quisesse sugar alguma coisa por dentro do corpo. Use essa força de sucção, como se fosse o canudo fechado, tampado. Né? Reconheça esse esforço de sucção, como se quisesse sugar alguma coisa por um canudo tampado. O corpo faz o esforço, o ar não entra. Há esse alargamento e há essa intenção de sucção. A gente sabe fazer, o nosso corpo sabe, a gente sabe fazer, só que a gente sabe fazer em outras formas, quando a gente vai sugar alguma coisa, né? E a gente vai procurando incorporar esses nossos saberes, que às vezes são mais corporais do que racionais, normalmente são assim, né? A gente não precisa ter nenhum tipo de pensamento para sugar alguma coisa por um canudo, e a gente vai procurando transportar esses saberes corporais para a execução das técnicas. Tá? Então, mais uma vez, inspire. Quando completa a inspiração, alargue um pouco mais as costelas, recolha o abdômen, o períneo, o assoalho pélvico, os braços ajudam para dentro, para cima e faça como se quisesse sugar alguma coisa por esse canudo interno.
Precisando respirar, desfaça. Observe o eixo, esse eixo central do corpo, que corresponde aproximadamente ao eixo da coluna. E uma última vez, capriche, inspire, alargue mais o tórax sem deixar o ar entrar, recolha o períneo, o assoalho pélvico, o abdômen, contraia para dentro, para cima e sugue. Para cima, cresça, ganhe altura. Respirar, desfaça tudo isso e observe-se por um instante procurando tomar consciência e continuar sentindo internamente esse eixo interno, esse eixo que conecta a base ao topo, a região do assoalho pélvico ao topo da cabeça. Então faça os movimentos que sentir vontade. E assim a gente conclui essa pequena série de 2 práticas em torno do Uddiyana Bandha. Começando o Uddiyana Bandha com os pulmões vazios, começando com os aspectos técnicos dessa prática e procurando migrar para os aspectos sensíveis, para as sensações, para as experiências que brotam. Essa migração para as experiências não é alguma coisa imediata, não é alguma coisa que acontece de um dia para o outro. Talvez não seja alguma coisa que aconteça numa mesma semana, mas se pelo menos foi possível ter certos vislumbres, né, dessa possibilidade de alguma coisa que acontece ascendentemente, isso já é uma chave, já é uma referência. E aí você pega e treina isso. Você treina toda vez que for procurar o dhyana, você vai procurando essa sucção, esse efeito ascendente. Seja o dhyana com os pulmões vazios, seja o dhyana com os pulmões cheios. Os pulmões cheios menos evidente, mas ainda assim possível, né? E ainda assim perceptível, tá? Precisa realmente de muita prática, não é de uma vez, tá bom? Então, se não foi muito claro, muito nítido, não desanime. Ao contrário, anime-se. Essa aula vai ficar gravada assim, eu espero. Tá? Então, assim, como uma recomendação, você pode fazer isso todos os dias, pela manhã, melhor momento, em jejum, depois de ter esvaziado os intestinos. Dizia Swami Kuvalayananda, depois de ouvir o chamado da natureza. Tá? Quem tiver mais questões, quem tiver dúvidas, me manda mensagem e a gente vai seguindo juntos com a prática. Agradeço e vamos para a próxima semana com um novo tema. Quem tiver sugestões, me manda. E quem tiver essas perguntas, me manda lá no privado. Agora não dá tempo da gente responder. Tá bom? Beijos. Ótimo dia e bom final de semana.